Olá a todos! Neste vídeo nós vamos encontrar as integrais indefinidas dos exemplos usando a regra da substituição. A parte teórica já foi dada na aula 1. No primeiro exemplo, nós temos o produto de duas funções, sendo o segundo fator uma função composta, a raiz de x² mais 2x. Veja que eu destaquei em azul a função externa, que é a raiz, e o que está destacado em vermelho é a função interna, ou o domínio dessa função, x² mais 2x. Vamos chamar de y a raiz de u, que também pode ser escrita como u elevado a meio. E u igual a x² mais 2x. Isso implica du igual a 2x mais 2, que é a derivada de u em relação a x. Fatorando a expressão, nós obtemos du igual a 2, que multiplica x mais 1. Como du e dx são tratados aqui pela regra da substituição como diferenciais, podemos então escrever dx igual a du sobre 2 vezes x mais 1. Resultado da divisão dessa igualdade por esse produto. Fazendo então a substituição, nós temos que a integral do produto x mais 1 por raiz de x² mais 2x dx é igual à integral do produto x mais 1 por u elevado a meio. Veja que eu substituí x² mais 2 por u e elevei a meio, que é o mesmo que a raiz de u. E em dx fazemos a substituição pelo quociente du sobre 2 vezes x mais 1. Do resultado obtido, nós podemos cancelar x mais 1, pois está multiplicando e dividindo na expressão. Veja que nós temos também 1 sobre 2, ou meio, que é uma constante, e sai multiplicando a integral. Então, nós temos meio vezes a integral de u elevado a meio du. Ou seja, meio, e a primitiva dessa integral é u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Mais uma constante arbitrária c, pois trata-se de uma integral indefinida. O que resulta em meio vezes u elevado a 3 sobre 2 sobre 3 sobre 2 mais a constante arbitrária c. 3 sobre 2 é o resultado de meio mais 1. Lembrando que u é igual a x² mais 2x, nós temos então que a integral do produto x mais 1 pela raiz de x² mais 2x dx é igual a meio vezes 2/3 vezes x² mais 2x, que é u elevado a 3 sobre 2, mais a constante arbitrária c. Note que 2/3 vezes u elevado a 3 sobre 2 é o mesmo que u elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Fazendo então o cancelamento, nós obtemos o quociente, cujo numerador é igual à raiz de x² mais 2x elevado ao cubo, que é o mesmo que x² mais 2x elevado a 3 sobre 2, sobre o denominador 3, mais a constante arbitrária c, pois o resultado dessa integral é uma família de funções que diferem por essa constante. No exemplo 2, nós temos a integral do ln² de x sobre x dx, que pode ser também escrita como ln de x² sobre x dx. Vamos fazer u igual ao ln de x
Isso implica du igual a 1 sobre x dx, que é a derivada de u em relação a x. E por se tratar de diferenciais, então dx é igual a x du. Fazendo a substituição, nós temos a integral do ln de x sobre x, reforçando aqui que não é x que está ao quadrado, e sim ln de x. Então, nós temos a integral de u ao quadrado sobre x, sendo dx igual a x du. Fazendo o cancelamento de x, que multiplica e divide na expressão, obtemos a integral de u ao quadrado du. Então, devemos calcular essa primitiva, que resulta em u elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, mais uma constante arbitrária c, ou seja, u elevado ao cubo sobre 3 mais a constante arbitrária c. Lembrando que u é igual ao ln de x. Fazendo então a substituição de u pelo ln de x, nós concluímos então que a integral do ln ao quadrado de x sobre x dx é igual ao ln ao cubo de x sobre 3 mais uma constante arbitrária c. Resultado que representa uma família de funções que diferem por essa constante. No exemplo 3, nós temos a integral do produto x ao quadrado pela exponencial cujo domínio é x ao cubo, ou seja, uma função composta. Vamos fazer essa exponencial com domínio u, e u igual a x ao cubo. Isso implica du igual a 3x ao quadrado dx, e dx igual a du sobre 3x ao quadrado, dividindo ambos os lados da última igualdade por 3x ao quadrado. Temos então que a integral de x ao quadrado pela exponencial de domínio x ao cubo dx é igual à integral do produto x ao quadrado pela exponencial e elevado a u, e onde é dx temos du por 3x ao quadrado, fazendo todas as substituições. Podemos cancelar x ao quadrado, que multiplica e divide na expressão. Temos ainda o valor 1/3, que é uma constante, que sai multiplicando a integral, ficando assim com 1/3 vezes a integral da exponencial. Calculando essa primitiva, nós obtemos 1/3 vezes a exponencial mais a constante arbitrária c. Lembrando que u é igual a x ao cubo, nós concluímos então que a integral do produto x ao quadrado pela exponencial de domínio x ao cubo dx é igual ao quociente e elevado a x ao cubo, ou seja, a exponencial de domínio x ao cubo, sobre 3 mais uma constante arbitrária c, definindo assim uma família de funções que diferem por essa constante, por ser resultado de uma integral indefinida. No exemplo 4, nós temos o produto do seno de t pela secante ao quadrado do cosseno de t dt, ou seja, uma função composta, onde estou destacando em azul a secante ao quadrado, cujo domínio é a imagem de outra função, no caso, cosseno de t. Vamos fazer u igual ao cosseno de t. Isso implica du igual a menos o seno de t dt, definido pela substituição em u dessa regra. Temos então que dt é igual a du sobre menos o seno de t. Reescrevendo a integral, nós temos o seno de t vezes a secante ao quadrado de u, por conta da substituição, e em dt ficamos com du sobre
menos o seno de t. Como o seno de t multiplica e divide na expressão, nós podemos cancelá-lo. E a constante menos 1 irá multiplicar a integral. Temos então menos 1 vezes a integral da secante ao quadrado de u du. Essa primitiva é igual a menos a tangente de u mais uma constante arbitrária c. Ou seja, a integral da secante ao quadrado de u du é igual a tangente de u mais c. Sendo u igual ao cosseno de t, nós concluímos que a integral do produto seno de t pela secante ao quadrado do cosseno de t dt, fazendo a substituição em u, é igual a menos a tangente do cosseno de t mais uma constante arbitrária c. Ou seja, o resultado representa uma família de funções que diferem por essa constante, por se tratar de uma integral indefinida. No exemplo 5, nós temos a integral de 4 elevado a x vezes o seno de 4 elevado a x dx. No fator representado pela função seno, 4 elevado a x é a imagem de outra função. Então, faremos a substituição em u. Sendo u igual a 4 elevado a x, nós temos que a derivada de u é 4 elevado a x ln de 4 dx. E dessa forma, dx é igual a du sobre 4 elevado a x ln de 4. Então, a integral de 4 elevado a x seno de u, onde dx é igual a du sobre 4 elevado a x ln de 4, é igual a 1 sobre ln de 4, pois esse valor é uma constante, é um número real, que multiplica a integral do seno de u du. Calculando essa integral, nós temos 1 sobre ln de 4 vezes menos o cosseno de u mais uma constante arbitrária c, pois a integral do seno de u du é igual a menos o cosseno de u mais c. Lembrando que u é igual a 4 elevado a x, nós podemos concluir que a integral de 4 elevado a x vezes o seno de 4 elevado a x dx é igual a menos 1 sobre o ln de 4 vezes o cosseno de 4 elevado a x mais uma constante arbitrária c, definindo assim uma família de funções que se diferem por essa constante, por se tratar de uma integral indefinida. Na próxima aula, ou aula 3, faremos estimativas usando o teorema fundamental do cálculo em integrais definidas, aplicando a técnica de integração por substituição em u para a função composta no integrando. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, deixe seus comentários e sugestões. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando na imagem à sua direita. Obrigado!